Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Valmir Rangel, professor de Direito Administrativo. Eu estou gravando esse vídeo aqui para deixar uma dica para vocês na minha matéria, aqui no canal do meu amigo Jonathan, canal Revisão de Concurseiro. Essa dica vai tratar do tema talvez mais cobrado em Direito Administrativo nos concursos públicos, que é o tema licitações públicas. A gente sabe que a previsão constitucional do artigo 37, inciso 19 da Constituição, ela vai exigir que a administração realize um procedimento licitatório sempre que um dos objetos ali descritos estejam diante da administração. Quais são esses objetos? Obras, serviços, compras e alienações. Ou seja, sempre que a administração estiver diante de uma obra, um serviço, uma compra ou uma alienação de seus bens, ela tem que raciocinar, em primeiro plano, em realizar uma licitação para atingir esse objetivo, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, onde se destaca a Lei 8.666 de 93, com as hipóteses de inexigibilidade, licitação dispensável e dispensada. Mas o ponto específico aqui que eu quero trazer para vocês trata da modalidade, e da modalidade relacionada com a alienação de bens, que é um dos objetos. Bens que podem ser móveis ou imóveis. Sempre que a administração se deparar com a necessidade de alienar seus bens, com o interesse de alienar seus bens, que é transferir a propriedade do bem, ela tem que raciocinar com a realização de uma licitação pública. Tá? Como regra, porque existem as hipóteses de licitação dispensada do artigo 17, inciso 1, alíneas, e artigo 17, inciso 2, também alíneas. Tudo bem? Em relação aos bens móveis, normalmente a realização da licitação se dá pela modalidade leilão. Em relação aos bens imóveis, lembrando que modalidade é o procedimento que será utilizado para a realização de uma licitação, que se define a partir do objeto. Pode ser uma concorrência, uma tomada de preço, um convite, um concurso ou então um leilão. Tá? Ainda temos a modalidade talvez mais utilizada hoje em dia na administração pública, que é a modalidade pregão, na forma da Lei 10.520. Tá bom? Em relação aos bens imóveis, de cara, qual é a modalidade a ser utilizada, que é o ponto desse vídeo aqui? É a concorrência. Ela se apresenta em primeiro plano na forma do artigo 23, parágrafo 3º. Tá assim. A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor do seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no artigo 19. Então, a alienação de bens imóveis leva à realização de uma licitação na modalidade concorrência, tudo bem? Mas aonde eu quero chegar exatamente é na exceção, que não sei se você percebeu, eu li aqui o 23, parágrafo 3º, ele faz uma ressalva do artigo 19. O que envolve o artigo 19? São aqueles bens imóveis que vêm ao patrimônio público por procedimento judicial ou dação em pagamento. É quando alguém paga uma dívida que tem com o poder público com a entrega de seu imóvel, ou através de uma dação em pagamento, que é um procedimento admitido na área fiscal, para quitação de débitos, digamos assim, é um procedimento administrativo, ou então um procedimento judicial, que é uma ação judicial, onde o poder público ele promove uma execução e o réu condenado perde um imóvel em favor de uma dívida para com a Receita, tá? Para com o poder público, em sentido amplo. Quando isso acontece, esse bem ele não tem uma origem como destinado a um fim de interesse público. Não é um imóvel que foi utilizado em algum momento para a prestação de um serviço ou para o desenvolvimento de uma atividade inerente à atuação do Estado. Ele vê o patrimônio público meio que sem querer, porque o poder público queria o pagamento da dívida, mas a pessoa não tinha recursos para pagar, acabou perdendo o imóvel. Nesse contexto da ação em pagamento do procedimento judicial, a licitação pode adotar a modalidade leilão. Não que o leilão seja obrigatório, tá? Mas ela pode ser utilizada, também podendo ser utilizada a concorrência. Olha o artigo 19. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras. Inciso 3, adoção do procedimento licitatório sobre a modalidade de concorrência ou leilão. Perfeito?
Essa é a dica. Qual a modalidade de licitação adequada à alienação de bens imóveis? Artigo 23, parágrafo 3º e artigo 19, inciso 3 da Lei 8.666 de 93. Então, fica a dica na preparação para concurso, dada pelo professor que vos fala. Beleza? Mais que isso, sobre alienação de bens, vale a pena a leitura do artigo 17 da Lei 8.666, muito cobrado nas questões. No mais, vou deixar aqui um link para que você tenha acesso a um grupo de estudos que eu coordeno no WhatsApp sobre correção de questões de direito administrativo desenvolvidas nos concursos contemporâneos. Toda vez que sai um concurso, a gente pesca as questões de direito administrativo, coloca no grupo e debate o seu gabarito, né, e faz os respectivos comentários. Enfim, é um instrumento bem eficiente na rotina cotidiana de preparação para concurso público, se esse é o seu objetivo. Não custa nada acessar e conhecer. De repente, pode te auxiliar. Beleza? Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade de dicas de direito administrativo aqui no canal Revisão de Concurseiro. Até lá!